Gente, Lucas, não é uma pergunta boa. Olá, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa aula. Né? Como vocês já podem ver na tela, as aulas 43 e 44 do nosso material. Nós vamos falar sobre o teorema dos sistemas isolados. Tá? Eu acho que eu até mandei corpos isolados lá no grupo, tá? Que basicamente eu interpreto dessa maneira, mas vamos dar só uma olhada aqui atrás, na parte que a gente já estudou. Tá? Então, na aula passada, a gente viu a definição da quantidade de movimento, que os físicos definiram como sendo a quantidade de movimento que é a massa do corpo vezes a velocidade que o corpo tem, tá? Então, assim que a gente calcula a quantidade de movimento de um corpo, levando em consideração que ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade, tá? Como a massa é em quilogramas e a velocidade é em metros por segundo, dentro do sistema internacional, nós temos aí o quilogramas metros por segundo. A aula passada a gente dedicou em vários exercícios que falavam da resultante média, do impulso e do impulso em relação à variação de movimento, tá? Falamos também sobre o coeficiente de restituição e sobre alguns elementos que compõem aqui o choque de corpos entre si ou contra outros, ou contra obstáculos fixos, desculpem, e contra dois corpos entre si, tá? E aí a gente fez esses exercícios aqui da última aula. Hoje nós vamos ver o teorema dos sistemas isolados, que nada mais é do que o seguinte, olha só. Em algumas situações, na maioria delas, principalmente daquelas que caem no Enem, que recaem com essa pegada aqui, a ideia é que você não vai ter um único corpo no exercício, então você vai ter vários corpos. Em geral, a maioria dos exercícios trazem dois corpos, ou seja, a quantidade de movimento do sistema, tá? Do sistema, por isso que aqui está sendo indicado sistema aqui embaixo, SIST. Então, a quantidade de movimento do sistema é eu pegar a quantidade do movimento do primeiro e somar com a quantidade de movimento do segundo, tá? Então, eu tenho que tomar esse cuidado aqui na hora de fazer, tá? Levando em consideração que esse é um conceito vetorial. Então, por exemplo, se um corpo está para a direita e eu considerar o positivo para a direita e o outro corpo está para a esquerda, então, obrigatoriamente, tá, a velocidade do segundo corpo aqui vai ser negativa. Então, aqui, em vez de mais, você vai ter que usar o sinal de menos, mas isso a gente vai ver aqui num dos exercícios, tá certo? Bom, uma força é denominada força interna quando ela é trocada entre corpos que estão no sistema. E ela vai ser externa quando ela troca força com um corpo que não pertence ao sistema, tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Quando o sistema está isolado, tem uma característica legal, que é a soma de todas as forças, ou seja, a resultante é nula. E se a resultante é nula, a variação de movimento vai ser nula, tá? Com relação ao tempo, que a gente viu essa fórmula lá em cima, e, consequentemente, a variação de movimento sozinho vai ser nula, porque o tempo não é zero, né? Então, sua variação de movimento vai ser nula. E o que isso significa para a gente? Resumindo, significa que a quantidade de movimento final do sistema vai ser igual à quantidade de movimento inicial, ou seja, o final é igual ao inicial. Por isso que a variação dá zero, porque ela é constante. Então, aqui, ó, a quantidade de movimento de um sistema isolado é constante. A quantidade de movimento só pode ser alterada pela ação de uma força externa, e as forças externas não alteram a quantidade de movimento de um sistema. Isso aqui é importante, porque os exercícios que nós vamos ver aqui embaixo, eles todos vão partir desse princípio aqui, ó. Quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial, tá? Então, é isso que a gente vai estar levando em consideração agora para estar resolvendo os nossos exercícios, tá? Deixa eu pegar aqui. E vamos lá para as questões que nós vamos fazer agora, tá? Vou só pegar aqui. Ô, Kennedy. Oi. Lembrei que eu ia falar, cara. Diz aí. Hoje eu tinha entrado no site da Piticas para dar uma olhada nas coisas novas e eles estão com uns mantão de Jedi, tá ligado? Sabe aquelas roupas de treinamento Jedi, pontiagudazinha, vem até aqui assim, na coxa. Cara, lindo demais. Tem quanto? preto, marrom. Não, 200 e pouco. Você é louco. Ah, eu tô querendo um, hein? Muito massa. Eu também queria ser rico assim. Eu quero um preto. É melhor que o marrom, né? Daí você vai pro lado negro da força. Assassin's Creed, né? É muito lindo, mano. Vamos. Beleza. Depois você comprou pra nós aí. Fazer a gangue do...
Gangue Do Star Jedi. Wars. A gangue Jedi. Ó, a primeira questão diz assim, ó, em uma experiência em laboratório, um carrinho de 2 quilos em movimento, tá, com 6 metros por segundo, em um trilho, choca-se com o outro de 4 quilos inicialmente em repouso. Tá? Sabendo que após a colisão, eles começam a andar juntos, a velocidade do conjunto formado pelo carrinho velhinha, ele quer saber o valor da velocidade final, tá? Que a gente não sabe, e o módulo da variação da energia cinética. Então a gente vai ter que calcular duas coisas: a velocidade e a energia cinética desses carrinhos, tá? Então vamos lá. Como que eu vou usar essa informação? Aqui nós temos o choque de dois corpos, tá? Então o sistema aqui vai ser o sistema vai ser os dois carrinhos. E aí pelo teorema dos corpos isolados, o que vai ter? Nós vamos ter que a quantidade de movimento final tem que ser igual à quantidade de movimento inicial, tá? No final, a gente sabe que os dois carros vão estar andando na mesma direção, nesse caso para a direita aqui. Então, nós vamos considerar o positivo para a direita, tá? E esse carinha aqui, ó, não vai ser igual não vai ser negativo porque ele é zero, tá? Se por acaso ele fosse negativo aqui, se ele tivesse uma velocidade diferente de zero, se ele não estivesse em repouso, tá? Como está dizendo aqui, aí a sua velocidade seria negativa se ele estivesse nessa direção também, né? Claro, porque se estivesse nessa direção também seria positivo. Mas esse aqui é um tópico para outra questão que a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos lá. Quantidade de movimento final. Como os dois carrinhos vão estar juntos, as massas vão somar. Então vai ser a massa do carrinho 1 mais a massa do carrinho 2, tá? Se a letra estiver pequena, vocês avisem aí que eu aumento, tá? Vezes a velocidade final dos dois carrinhos, tá? E a quantidade de movimento inicial vai ser a massa do primeiro, vezes a velocidade do primeiro, mais a massa do segundo, vezes a velocidade do segundo, porque eles estão separados. Daqui a gente já tem que a massa do segundo vai zerar, porque a velocidade dele é nula. E desse lado, nós vamos colocar as massas, ó. As massas são 2 e 4 quilos, então o total vai ser 6. Então, 6 quilos aí, vezes a velocidade inicial. E aqui do segundo, vai ser 2 vezes a massa, que é a massa, na verdade, e a velocidade, que é 6. 2 vezes 6. Eu posso cortar o 6 com o 6. Eu poderia multiplicar e depois passar dividindo, mas não precisa. Basta você cortar aqui e concluir que a velocidade final é de 2 metros por segundo, tá? Aí, acabou a questão. Desculpa, acabou a primeira parte da questão, né? A gente calculou aqui a velocidade final. Agora, ele quer que a gente calcule a variação da energia cinética, tá? O que é a variação da energia cinética? É a energia cinética final menos energia cinética inicial, tá? Então, vai ser final menos inicial. Logo, a gente vai calcular a energia cinética inicial do circuito aqui, ó, o E0. E quanto que vale a energia cinética inicial? Massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2, tá? Como o carrinho 2 está parado, eu nem vou levar ele em consideração no cálculo aqui. Vou só usar o do carrinho 1, tá bom? Mas só porque está parado. Vou substituir aqui, ó, a massa vale quanto? A massa vale a 2, a velocidade é 6, dividido por 2. Posso cancelar o 2 com 2, e aí eu vou ter que a velocidade inicial, a energia inicial que ele tem é de 36 joules, tá? Acabou aí. Agora vamos para a energia cinética final, tá? Energia cinética final é massa, velocidade final dividido por 2. Agora, eu tenho que levar em consideração que os dois carrinhos estão juntos, tá? A massa dos dois é 6, né? Porque 2 mais 4, 6. A velocidade final dos dois é 2 ao quadrado, tá? Dividido por 2. Posso simplificar o 6 com 2, então nós vamos ter 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, a energia cinética final, 12 joules. Aí ele pede para a gente, ó, o módulo da variação da energia cinética, tá? Então, vamos finalizar calculando o módulo. O módulo da variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Tudo isso no módulo, tá? É só substituir. 12 menos 36. 12 menos 36 vai dar 24 negativo, né? Só como está dentro do módulo, aí a gente considera só o valor positivo. 24 joules de energia. Tá? Esse é o valor da energia cinética, por isso que a alternativa correta é a letra B. Dúvidas? . 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
tranquilo, né? Diga aí. Como que tu descobriu que já na primeira parte da conta tem a velocidade final e a velocidade inicial? O que é final e o que é inicial? Então vamos ler a questão de novo, né? Ó, em uma experiência de laboratório, um carrinho com massa 2 kg tem a velocidade, tá? Bem com a velocidade de 6 metros por segundo. Então, inicialmente, ele tem 6 metros por segundo. Tem um outro carrinho que ele vai se chocar com ele, tá? De massa 4 kg, só que em repouso. Então, sua velocidade inicial é 0. Sabendo que após a colisão os dois se movimentaram juntos, tá? Então, ele vai chamar a velocidade do conjunto de V', e ele pede para a gente calcular essa velocidade e a energia cinética. Então, vamos começar pela velocidade. O conteúdo, obviamente, é o conteúdo de quantidade de movimento aplicado agora ao teorema do sistema isolado. Então, no sistema isolado, o que acontece? Quantidade de movimento final e inicial são iguais. Só que no final, os carrinhos estão juntos, então as massas estão juntas, por isso que eu somei as duas massas, 2 mais 4, 6. E no início, você tem os carros separados. Um deles o primeiro é 2, a massa e a velocidade é 6, e o segundo, a massa é 4, mas a velocidade é 0, então vai se cancelar. E aí você vai pagar 6V igual a 2 vezes 6. Você pode multiplicar 2 vezes 6 e depois passar o 6 dividindo, que vai dar 12 dividido por 6, 2, ou você pode simplesmente simplificar o 6 com 6, velocidade 2. Aí eu calculei a velocidade final. Energia. Aí ele pede para calcular a variação de energia. Eu tenho que lembrar que a variação de energia, ou variação de qualquer conteúdo físico, tá? Ele é definido como energia, aquilo final menos o inicial. Então, eu tenho que calcular o valor inicial da energia e calcular o valor final da energia. Como que eu calculo a energia cinética? Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Aí é só substituir os valores, multiplicar e simplificar. Então, essa é a regra. Tranquilo ou não, Lucas? Deu para entender. Beleza. Deixa eu tirar o print aqui, para a gente não... vocês não perderem tempo copiando agora. Kennedy, Oi? como que eu faço para dar um bolo em uma atendente? Um bolo? Cara, eu perguntei lá das roupas de LOL hoje no grupo. Eles querem porque querem me vender, mas eu não gostei da camiseta. Como é que eu faço? Compre, ué. Ainda foi 2 pessoas me atendendo. Uma foi mais de boa, daí a outra tá me importunando até agora. Eu vou ali pegar uma água, tá? Daí eu já volto. Grupo, tá? Aí daqui a pouco vocês podem pegar lá e fazer. Vamos para a questão 2, tá? Entendi. Mesmo princípio, tá? A gente vai continuar com o princípio dos sistemas isolados. Olha só. 2 patinadores A e B de massa 40 kg e 60 kg deslizam sobre uma pista sem atrito com velocidade de 4 metros por segundo, tá? Em dado instante, o patinador A passa a empurrar o patinador B até que este adquira a velocidade de 6 metros por segundo, tá? Bom, letra A. Determine a velocidade do patinador A, esse aqui, no instante em que ele se separa do outro patinador. Então, a gente quer saber a velocidade final dele, inicialmente aqui, tá bom? Então, como que nós vamos fazer esse cálculo aí dos patinadores? Então, a gente vai usar o mesmo princípio, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu preciso ver que a velocidade do patinador A é igual à velocidade do patinador B, que é igual a 4, tá? Aqui, no momento inicial, essa aqui é a quantidade de movimento inicial, tá? E essa aqui é a quantidade de movimento final. Então, o que diz o teorema dos corpos isolados? Que a quantidade de movimento final, ela tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Ou seja, o que isso significa para a gente? A quantidade de movimento final vai ser massa vezes, né, a massa de A, vezes a velocidade de A, mais massa de B, vezes a velocidade de B. Tá?
Esse aqui é o ponto final. Agora vamos para o inicial. No inicial, o mesmo processo. Ó. Massa de A, velocidade de A, mais massa de B, vezes a velocidade de B, tá? Notem que os dois estão juntos aqui com a mesma velocidade. Então, eu poderia simplesmente colocar da mesma forma que eu coloquei lá em cima, tá? Deixa eu mudar aqui para vocês verem, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, vou apagar. Opa, tá azul, né? Eu não quero azul, eu quero branco. Deixa eu apagar aqui, ó. E vamos fazer semelhante ao que foi feito lá em cima. Então, aqui vai ficar, ó. Opa, não é esse também que eu quero. Esse aqui. Então, nós teremos massa de A mais massa de B vezes a velocidade deles, tá? Nesse caso aqui é igual, tá? Igual a 4. Então, vamos fazer o cálculo aqui em cima, vamos substituir os valores, ó. As massas são 40 e 60 quilos, então vai ficar, ó, 60 vezes... Opa, primeiro é o 40, né? O A tem 40 quilos, e a velocidade dele, a gente não sabe, a gente quer determinar a velocidade deles, tá? Velocidade do A, mais a velocidade do B, massa é a velocidade de B, a massa é 60, e a velocidade de B é 6, ó, igual as duas massas, somando vai dar 100, vezes a velocidade inicial deles, que é 4. Ou seja, nós vamos resolver esse cálculo aqui, que está bem feinho, né? Acho que eu vou usar o Paint de novo lá, porque esse aqui está meio chatinho de fazer por aqui. Deixa eu... Vou usar o Paint lá, que a letra fica mais bonitinha do que esse daqui. O PDF fica mais feio, tá? Só pegar aqui. Vocês vão ver agora aqui. Acho que vai ficar mais bonitinho por aqui. Então, vamos lá fazer essa questão, tá? Deixa eu pegar aqui a cor vermelha. Olha só, então ele quer que a gente determine as velocidades. Então, a gente tem só que lembrar o seguinte, ó. Quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Ou seja, massa do primeiro patinador vezes a velocidade dele, mais a massa vezes do segundo vezes a velocidade do segundo, tá? Esse aqui é o final, tem que ser igual a massa, como os dois vão estar juntos, massa do primeiro mais do segundo, vezes a velocidade deles, tá? Velocidade inicial, que é igual para os dois. Então, aqui eu vou substituir os valores, 40 vezes a velocidade final de A, que eu não sei, mais... Observe que ambos estão na mesma direção, não muda de direção, então ninguém vai mudar de sinal, não vai ter ninguém negativo, tá? Então, detalhe importante aqui. A massa do segundo, do B, é 60, sua velocidade é de 6 metros por segundo, e aqui nós temos 100 vezes 4, tá? E aí, vamos fazer o cálculo aqui, multiplicando 40 vezes a velocidade, mais 360 é igual a 400. Ora, se eu passo esse cara para cá subtraindo, 360 menos 400 vai dar 40. Então, nós vamos ter 40, velocidade final de A, é igual a 40, tá? E aí, se eu passo dividindo, nós podemos concluir, então, que a velocidade de A é igual a 1 metro por segundo, tá? Então, ele vai empurrar o carinha aqui e vai passar para lá 1 metro. Ele vai passar para o modelo final com velocidade de 1 metro por segundo. Alguma dúvida, pessoal? Pessoal, esse velocidade de contraste, ele é tanto a velocidade inicial quanto o final? Ou ele é só a velocidade final? Assim, Lucas, depende do que tu quer. Nessa questão aqui, ele está dizendo para a gente que a velocidade inicial é essa aqui, ó, a inicial. Nessa questão, ele está dizendo que isso aqui, por exemplo, é a velocidade final de A. Geralmente, na física, a gente vai colocar o apóstrofo aqui, essa linha, para indicar o final, tá? Das velocidades. Mas nada impede de você vir aqui e escrever assim, ó. Por exemplo,
para dizer que é a velocidade final de A. Tá bom? Então depende da questão em si, depende de você também. Para essa questão, nós estamos identificando a velocidade final dessa maneira, tá? Para essa questão aqui, então tem que ter cuidado aí, porque para essa questão aqui, ó, aqui ele fala para gente que vai ser, ó, velocidade final e velocidade final. E aqui velocidade inicial. Algumas vezes ele vai colocar a velocidade só com V. Você que vai ter que fazer, você que vai ter que escolher se vai fazer com a letra F ou com a linha lá em cima. Vamos para o gráfico aqui. Eu resolvi não apagar o gráfico, deixar o gráfico igual está na apostila, porque fica mais bonitinho, tá? Aí aqui na letra B é para a gente esboçar o gráfico da velocidade dos dois patinadores em função do tempo, tá? Então perceba que inicialmente os dois estão juntos. Deixa eu trocar aqui a cor. Ó. Desculpem. Inicialmente estão juntos com a velocidade de 4 metros por segundo, tá? Aí, em determinado ponto aqui que a gente não sabe qual é o tempo que demora para fazer isso, né? Nós não temos informação, mas vai chegar um tempo em que os dois vão se separar. A velocidade do B vai aumentar para 6, ó. Vai aumentar para 6, e a velocidade do A vai diminuir para 1, ó. Aqui, 1 metro por segundo, ó. E aí a velocidade relativa entre eles vai ser de 5 metros por segundo. Velocidade relativa é o módulo das velocidades. Então, de 1 até 6 tem 5 metros por segundo de diferença, tá? Então, essa é a velocidade relativa aí. Não se preocupem. Eu sei que algumas pessoas, como o Lucas, ficam muito preocupados de estar copiando agora, mas deixa acabar a aula, você copia. É melhor você prestar atenção e depois de você copiar. Ó, vamos fazer a letra C e D. Deixa eu printar ela aqui. Semelhante à questão anterior, nessa aqui nós vamos também calcular a variação da energia cinética. Então, quando eu falo de variação de alguma coisa, notem que nós vamos ter que calcular essa coisa no modelo inicial, vou colocar um I aqui, para colocar como se fosse inicial, e nós vamos ter que calcular o valor final da energia, tá? Aí eu preciso lembrar do conteúdo do bimestre passado. Como que eu calculo a energia cinética? Energia cinética é calculada como sendo massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Porém... Ô, professor, perdão entrar agora porque eu estava comendo. Beleza. Então, assim, eu tenho que levar em consideração que nesse conteúdo, geralmente, nós vamos ter mais de um corpo, mais de uma partícula no conteúdo. Então, nós vamos ter, nesse caso aqui, nós vamos ter o corpo A e o corpo B. Então, nós vamos colocar assim, ó, massa de A, velocidade de A ao quadrado dividido por 2, mais a massa de B, velocidade de B ao quadrado, dividido por 2. Aí eu venho e substituo. Esse é o valor da energia cinética inicial. Então, eu não posso pegar qualquer valor. Eu tenho que pegar o valor inicial. Vejam que a velocidade dos dois é a mesma, tá? Então, só um minutinho, pessoal, que tá chovendo, eu vou tirar a roupa do sol. Pera aí. O que aconteceu aí? Acabei de chegar, que a minha internet tinha caído. Nada, cara. Ele foi tirar a começou roupa a do chover lá? Não começou a chover, não. Opa, voltei. Então, vamos lá. Deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês, né? Como eu tinha comentado com vocês, estava tentando comentar, pelo menos, os dois corpos, eles partem inicialmente juntos. Então, por exemplo, vou tentar desenhar aqui, fazer maior. Então, a energia cinética deles, tá? A inicial vai ser a massa dos dois, tá? A massa de A e de B junto, tá bom? Vezes a velocidade deles ao quadrado dividido por 2. Essa é a fórmula do cálculo, tá? Da energia cinética. Vou até apagar isso aqui.
E aí, né, vamos substituir os valores. Ó. As massas dos dois juntos dá 100 kg, né, que era 40 e 60. A velocidade inicial deles é 4. E aí é só eu multiplicar e depois dividir. Ó, 4 ao quadrado dá 16, então eu vou ter 100 vezes 16 dividido por 2, tá? Eu posso simplificar o 16 com 2, fica 8. E aí, 100 vezes 8, 800. 800 joules de energia da energia cinética inicial. Agora vamos calcular a energia cinética final. Aqui tem que ter um cuidado maior, por quê? Porque o corpo A e o corpo B, eles estão separados. Então, a gente vai ter que calcular de forma separada, calcular junto, mas ao mesmo tempo separado na fração, tá? Em duas frações diferentes. As velocidades, por causa das velocidades de A e de B. Aí eu só preciso lembrar o quê? Primeiro, a massa de A é 40, a velocidade final de A, a gente calculou que deu 1 metro por segundo, a massa de B é 60 e a velocidade final de B é 6 metros por segundo, tá? E aí substitui e faz o cálculo. Vamos primeiro simplificar, ó. Vai ficar 20 e 1 ao quadrado 1. O 60 simplificado por 2 dá 30. Então fica 30 vezes 36. Vou multiplicar e depois somar. 20 mais 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 108, e eu acrescento um zero aqui desse 30. Então, 1080. Somando tudo isso aqui, o resultado final aqui, vou fazer um pouquinho para cá, 1.200 joules, tá? Mas a pergunta não é quanto que vale a energia cinética final, nem a energia cinética inicial. Na verdade, ele pede a variação da energia cinética, tá? Então, a variação da energia cinética é energia cinética final menos energia cinética inicial. Logo, 1.200 menos 800. O resultado, então, vai dar 400 joules de energia aí sendo transformada durante esse processo, tá? Na verdade, é isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Eu vi, no gabarito aqui, o resultado para mim deu 300 joules. Deixa eu ver por que é 300 joules. Se eu somei alguma coisa errada. Ah, tá. Eu multipliquei errado aqui, ó. Somei errado aqui, né? 1080 com 20 não dá 1.200, né? Dá 1.100. Então me perdoem aí, tá, gente? Ó, 1.100. Aqui é 1.100, ó. Aí aqui, em vez de ser 400, é 300 joules de aumento, tá? Por que que é aumento? Porque o valor é positivo, tá? Se o valor desse negativo, seria de redução, tá? A energia cinética teria reduzido. Alguma dúvida, pessoal? No cálculo aí da energia cinética? Eu tenho, é uma dúvida até que é bem simples, mas é só para eu relembrar. Nas primeiras duas energias cinéticas, o que o senhor botou na frente do MA/NB, o MA e o VA, elas são as fórmulas ou a conta que deu? Não. Os valores estão enunciados, né? Os valores estão aqui. Uhum. Agora, você precisa lembrar o seguinte, ó. Bimestre passado, nós estudamos um conteúdo chamado de energia cinética. Energia cinética é calculada assim, ó. Massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Isso quando eu tenho um único corpo em questão, né? Agora, quando eu tenho mais de um corpo, por exemplo, quando eu tenho dois corpos, eu tenho duas situações. Os corpos podem estar separados ou juntos. Se eles estiverem separados, que é o mais comum de acontecer, você vai fazer, ó, o primeiro, tá? Vou colocar aqui um de primeiro, tá? Mais a do segundo. Se tiver mais corpos, você vai colocar mais aqui. Nesse caso aqui, como eu mencionei com vocês, desse conteúdo, geralmente são 2, tá? Mas aqui a gente pode continuar. Então, a energia cinética é distribuída dessa maneira, quando tem mais de um corpo, e assim quando só tem um corpo. Se tiver junto, você pode juntar as massas, tá? Junto que eu falo quando a velocidade deles são iguais, tá? Se for iguais, você pode fazer isso aqui, ó. Juntar igual eu fiz aqui em cima. Mas, somar, né?
Isso, mas se você fizer separado, mesmo que as velocidades sejam iguais, o resultado é o mesmo. Aqui, ó, se eu tivesse feito separado aqui, o resultado também daria 800, tá? O mesmo resultado aqui. Aí o detalhe importante, outro detalhe importante aqui que eu quero chamar a atenção. Quando a questão pede, ó, variação de energia, gente, variação de qualquer coisa é essa coisa menos o valor dela inicial, tá? Que pode ser escrito assim e que pode ser escrito assim, ó. No caso da energia, geralmente a gente vai colocar aqui em cima, porque a energia tem vários tipos, né? Cinética, potencial, elétrica, potencial gravitacional, potencial elástica. Então, geralmente nós vamos colocar o índice aqui embaixo para indicar para a gente que tipo de energia que é, e aqui em cima se é final e inicial, tá? Mas aí, por isso que a gente tem que lembrar. Fora disso aqui, gente, ó, deixa eu limpar aqui. Lembre-se assim, ó, só deixando claro, não me interpretem mal. Pessoal, se vocês têm muita dúvida nisto, entrem lá no canal, assistam os vídeos de energia, peguem lá, foquem. Porque eu sei que assim, professor, o senhor poderia fazer isso, mas o que eu tenho percebido, todas as aulas, a maior dificuldade de vocês não é do conteúdo novo. É sempre do conteúdo passado que a gente usa para poder resolver o conteúdo novo, tá? Então, pessoal, vão no canal, assistam os vídeos, refaçam os exercícios. Nós temos, sei lá, 10 mil exercícios no sistema. Como eu sempre comento, desde a época que a gente estava na aula presencial, gente, vocês não fazem os exercícios de casa e trazem para mim e dizem assim, professor, eu não estou conseguindo fazer esse exercício aqui, tá? Que seria muito bom, muito útil para a gente estar, digamos assim, dialogando melhor, tá? Então, vejam só, vamos pensar no seguinte, ó, nós temos alguns tipos de energia que nós já estudamos, que volta e meia pode estar caindo aqui, ó. Nós temos a energia cinética, a potencial gravitacional e nós temos a potencial elástica, tá? A fórmula básica para calcular a energia cinética tem a ver com a velocidade do móvel, e é dado por essa expressão aqui. A energia potencial gravitacional tem a ver com a altura em que o objeto se encontra num determinado nível, que muitas vezes é o solo como nível ali para a gente calcular. E a elástica é uma constante que é dada na questão, vezes a deformação da mola ao quadrado, ou seja, o quanto essa mola vai esticar ou ser apertada, tá? Comprimida, dividido por 2. Em todos esses três conteúdos aqui, existe uma consequência, tá? Que tem a ver com o trabalho realizado pelas forças de movimento, pelas forças da gravitação e pelas forças elásticas, tá? Pela força elástica. Esse trabalho aqui, ele tem a ver com a variação de energia, que a gente estudou e viu que é a variação da energia mecânica, ou pode ser calculado pela variação da energia cinética, ou calculado pela variação da energia potencial. Lembrando também, né, que eu não comentei aqui, que a energia mecânica, ela é a soma, tá, das energias, ou seja, é a energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica. E como eu comentei nas nossas aulas de energia, na hora do cálculo dessas energias, pode ser que alguém seja zero, não tem problema, é só tu colocar um zero lá, como a gente fez no exercício anterior, em que o corpo estava em repouso, logo a velocidade dele era nula, tá? Nesse caso aqui, nenhum deles está em repouso, então as velocidades iniciais e finais, todas têm valores diferentes de zero, tá bom? Então, nesse caso aqui, não, tá? Esse aqui seria um resumo, pessoal, das energias, tá? Esse aqui é um resumo das energias. Agora a gente vai ter que fazer a letra D. E na letra D, deixa eu ver se cabe aqui, nós temos a seguinte pergunta. Determine a velocidade relativa da separação. Essa aqui é bem fácil. A velocidade relativa, gente, ó, é a velocidade que distancia um do outro.
Nesse caso, é só você fazer o do menor, do maior menos do menor. Então, ó, velocidade relativa. Como é a velocidade de separação, gente, ó, a velocidade relativa, então você vai pegar a velocidade final de B e subtrair da velocidade final de A, que aqui está sendo indicado por uma linha, tá? A velocidade final de B é 6 e a de A é 1. Portanto, a velocidade relativa de separação é de 5 metros por segundo, tá? Tranquilo? Isso aí, né? Deixa eu mandar essa imagem aqui para vocês. E aí a gente vai fazer a próxima questão. Então, questão 2. Vamos para a questão 3 agora. Nós temos a questão 3. Eu vou pegar aqui as alternativas. Vamos começar pela letra A, né? Claro. Então, a letra A, ela diz o seguinte, ó. Vocês vão ver o desenho também na letra A, que aí o desenho só vai ajudar a gente. Semelhante à questão anterior, aquele bloco de coisas que eu mostrei para vocês, de fórmulas, né? Essa questão aqui ela é interessante justamente porque ela vai trazer a força elástica que até então a gente não tinha utilizado até agora, tá? Vejam só. 2 carrinhos A e B, ele dá a massa dos carrinhos. Saber a massa dos carrinhos é importante, porque nós estamos trabalhando com quantidade de movimento, e por definição, quantidade de movimento é massa vezes velocidade, então preciso saber da massa. Ele dá aqui massa de A e B. Eles estão inicialmente em repouso sobre um trilho a ar, ou seja, a velocidade, tá, gente, ó, inicial de A e de B vão ser iguais a 0, tá? Velocidade inicial deles é nula, tá bom? Eles estão parados. Isso significa dizer, gente, ó, que a quantidade de movimento inicial deles é quanto? 0. Por quê? Quantidade de movimento não é o quanto eles se movimentam. Se eles estão parados, quanto que vai ser a quantidade de movimento inicial? 0, tá? Então, isso aqui a gente vai levar em consideração aqui, ó. Quantidade de movimento inicial, 0. Porque eles estão parados, ou como gostamos de colocar na física para ficar mais bonitinho, eles estão em repouso, tá? E aí, entre os carrinhos, há uma mola inicialmente comprimida e que não está presa neles. No início, a mola é impedida de se estender por um fio que liga esses 2 carrinhos. Desculpa, gente, eu recebi uma mensagem aqui da coordenação, desculpa. Olha só. Então, o cara vai cortar o fio, e aí, a partir desse momento que corta o fio, a mola vai poder esticar e empurrar os carrinhos, tá? E aí os carrinhos vão ser acelerados pela mola. No instante em que o carrinho A se destaca da mola, a velocidade dele é de 5 metros por segundo. Então, a gente só tem aqui, ó, veja, Lucas, aquela tua dúvida da letra, né? Aqui ele não fala como que você vai identificar a velocidade do carrinho A. Mas aí a gente pode indicar assim, ó, a velocidade final do carrinho A é 5 metros por segundo, tá? Aí ele pede na letra A para a gente calcular a velocidade do carrinho B. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Calcular a velocidade do carrinho B. A gente vai utilizar o teorema dos corpos isolados, isto é, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Ou seja, na quantidade de movimento final, vai ser a massa do carrinho A vezes a velocidade final do carrinho A mais massa do carrinho B vezes a velocidade final do carrinho B. Se vocês forem lá no canal do YouTube, ou vocês pegarem lá na apostila 2 ou 3, na verdade, a passada, se vocês procurarem um conteúdo de quantidade de momento angular, a gente resolveu questões bem parecidas com essa aqui, só que com rotações dos corpos, tá? A gente tinha, por exemplo,
uma gangorra lá, e aí a gente calculava o quanto que a coisa podia rotacionar, que levava basicamente essa mesma configuração de questão. Mas enfim, vamos voltar aqui. A quantidade de movimento inicial, eu não preciso, nessa questão, colocar aqui massa do A vezes velocidade do A, massa do B vezes velocidade do B, porque a gente já sabe que ela vai ser zero, porque ambos estão em repouso. Ou seja, nós vamos ter que fazer esse cálculo aqui, ó. Então, vamos lá fazer esse cálculo. Bom, substituindo os valores, a massa de A vale 2, tá? Enunciado. A velocidade dele é 5, mais a massa do B vale 5, como está ali, vezes a velocidade do B, que eu não sei. E isso aqui é igual a zero, tá? 2 vezes 5 vai dar 10, mais 5 vezes a velocidade de B igual a zero. Vamos deixar a variável desse lado, então 5 vezes a velocidade de B é igual a menos 10, e aí passa o 5 dividindo, né? Ou seja, 10 dividido para 5 dá 2. Logo, a velocidade final de B é menos 2 metros por segundo. Aqui vai no detalhe, se o A está sendo considerado aqui como positivo, então, obviamente, por B estar no sentido contrário, o resultado da velocidade dele vai ter que ser negativa, como eu comentei lá em cima, que se os corpos tiverem sentidos contrários, um deles vai ser positivo a velocidade e o outro vai ser negativo, tá? Quem você considera positivo ou negativo, pouco importa, tá bom? Mas geralmente a gente considera o da direita como sendo o positivo, tá? Só para corresponder com aquela questão dos eixos x e y, né? Que para cá é positivo e para cá é negativo, como é conversão. Não que vá mudar muita coisa, mas é só o ponto de referência que a gente toma, tá? Então, letra A é assim. Alguma dúvida? Bom, então vamos para a letra B, né? Ó, letra B, eu já vou colocar a resposta aqui. Ele pede para a gente fazer o gráfico, tá? O gráfico, observe, começam do zero, ó. Começam do zero. O A vai subir sua velocidade para 5, ó. Para 5. E o B tem sua velocidade reduzida para menos 2, tá? Reduzida porque o sentido é contrário. E aí, essa é a velocidade relativa deles, que vai ser uma das respostas para frente que a gente vai fazer. Que é a letra C e D, tá? Deixa eu copiar aqui a letra C. E a D logo de uma vez. A gente fazer aqui, ó. A letra C ele pede a velocidade relativa, tá? Então, a velocidade relativa de afastamento, até porque de aproximação não tem, que eles estão parados, tá? Então, a velocidade relativa aqui é só você fazer o do maior, que é 5, menos a do menor, que é, no caso, menos 2, tá? Então, vou colocar entre parênteses, porque no final das contas a gente vai ter que somar. E aí a velocidade relativa é 7. Se você tiver o gráfico, basta você contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem 7 níveis de diferença, tá? Então, a velocidade relativa dos dois é de 7 metros por segundo. Significa dizer que eles estão se afastando a 7 metros por segundo, tá? Essa é a velocidade. A cada segundo, eles ficam distantes um do outro 7 metros. Ok? Alguma dúvida? Então, vamos para o item D. Ó. Determine a energia potencial elástica armazenada no início do sistema. Então, ele pede aqui a energia potencial elástica, que é uma das coisas que a gente já estudou, mas que a gente não tinha visto até agora, né? Nessa parte, pelo menos, de aplicação, só a cinética. Já que ele pede energia potencial elástica, a gente vai perceber o seguinte. Inicialmente, eles vão estar em repouso, então a mola está fazendo força para não deixar os carrinhos andarem, vamos supor assim. E a partir de um certo momento, quando a mola é rompida, toda a força acumulada lá, toda a energia potencial acumulada na mola libera energia para os carros, eles entram em movimento. Então, a gente vai levar em consideração a seguinte situação, ó. A energia potencial elástica, tá, mais a energia cinética, tá bom? Vamos colocar aqui no momento 1, ela tem que ser igual à energia potencial elástica mais a energia cinética no segundo momento, tá? Isso daqui foi aquilo que eu comentei com vocês sobre
o trabalho, que é a variação da energia, e que nós estudamos no bimestre passado, que quando essa variação do sistema está isolada, isso então significa dizer que a energia final ela é igual à energia inicial. Que, se vocês notarem, tem uma certa semelhança com o conteúdo que nós estamos estudando agora, né? Tá? O que muda é o quê? É só o conteúdo. Mas a abordagem, de certa forma, é quase igual, tá, gente? Então, as coisas meio que ficam repetitivas, tá? Aí nós temos que observar algumas coisas aqui que eu vou colocar como observação. Observar a observação, tá? A primeira observação, gente, é que inicialmente eles estão parados, ou seja, a energia cinética inicial, pessoal, é zero, tá? Deixa eu até colocar aqui, né? Inicial e final. Ó, então, inicialmente, a energia cinética é zero. Depois, uma outra observação. Quando a mola é liberada, a energia potencial vai ser zero, porque a mola vai ficar para trás, tá? Ela não está grudada nos carrinhos, ela só vai empurrar os carrinhos e a mola vai ficar lá. Então, não vai ter energia potencial elástica de novo. Ou seja, daqui dessa expressão gigantesca, você vai obter essa outra expressão, ó, energia cinética. Opa, a energia cinética aqui vai ser zero e a potencial aqui vai ser zero. Então, nós vamos ter, ó, energia potencial inicial, ela vai ser igual à energia cinética final. Então, é essa fórmulazinha aqui que nós vamos usar para resolver o nosso problema, tá? Ou seja, daqui vamos vir para cá, ó. Energia potencial inicial, eu não sei calcular, porque eu não tenho a constante da mola. Lembre-se, energia potencial elástica é constante da mola, deformação, o quanto que a mola deformou, né, esticou, dividido por 2. Só que aqui eu não tenho essas informações, então eu vou usar a própria energia cinética. Ó. A energia cinética final do corpo, né, dos movimentos, é quem? É a massa do corpo A vezes a velocidade final do corpo A, dividido por 2, tá? Elevado ao quadrado, mais a massa de B, vezes a velocidade de B ao quadrado, dividido por 2, tá? E aí, é só a gente aplicar agora aqui e resolver, ó. A massa, vamos olhar aqui, ó. A massa de A e B são 2 e 5, e a velocidade final é 5 e menos 2, que a gente calculou, tá? Então, é só substituir aqui 2 vezes a velocidade final de A, que é 5, tá? A questão falou que é 5, então fica 5 ao quadrado, dividido por 2. E a de B, a massa de B é 5, a velocidade final de B é menos 2, mas vai estar ao quadrado, então esse carinha aqui vai cancelar. Aí é só simplificar agora. Eu posso cortar o 2 com 2, e aí vamos fazer aqui do lado. Nós vamos ter somente 5 ao quadrado, né? Igual. Deixa eu escrever aqui, né? Energia potencial inicial vai ser igual a quem? 5 ao quadrado, que é 25, mais 5 vezes menos 2 ao quadrado é 4, positivo, tá? Dividido por 2. Posso simplificar esse cara com esse cara, ou seja, 25 mais 5 vezes 2, que dá 10, tá? Portanto, a energia potencial inicial vai ser 10 mais 25, 35 joules, tá? Esse é o valor da energia potencial elástica inicial dessa questão. Alguma dúvida? Bom, muito bom, então, já que ninguém tem dúvida, vamos para frente, né? Ó, gente, então vou encerrar a aula por aqui, tá? Eu sei que é muito conteúdo, é muita coisa diferente que vocês estão tendo, mas essa é a vida, né? Por mais triste que seja falar isso, ou escutar isso, é assim que vai acontecer, tá, pessoal? Então, vou estar salvando aqui essa imagem, vou enviar para vocês ela. Professor, Tiago. Oi, Pedro. sabe se a gente vai ter alguma prova ou de que matéria que vai ser a prova que a gente vai ter agora? Não faço ideia, não, porque
Talvez calendário. tenha a variativa de gramática, Pedro. Ah, não, Eu- cara. Eu só posso dizer para vocês que vai ter a variativa amanhã de física só, tá? Amanhã é Eu sexta, achei né? que era hoje. Amanhã vai ser de física. O que Tá tá faltando? Educação física semana que vem. A gente já teve de redação. Tá faltando literatura, Deixa eu gramática. interromper aqui a gravação e vou fazer